Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do livro de 2 Timóteo. Vai estar aí, o capítulo é o capítulo 2, o versículo é o versículo 24. 12, 24 do livro de Timóteo. Diz o seguinte: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Amém? Amém? Podemos assentar. Eu quero conversar com vocês dentro da palavra de Deus, para vocês que são servos e servas do Senhor. Na verdade, essa palavra é para quem é servo de Deus. Eu quero ter uma conversa com vocês fundamentado nisso aí. Amém? Essa semana eu estava lendo uma enquete, não era bem uma enquete, era uma pesquisa, que dizia que o maior estresse que o ser humano sofre são os estresses gerados por problemas familiares. Eu pensava, por exemplo, que o maior estresse que uma pessoa poderia sofrer seria por conta da perda de um filho, que deve ser uma coisa muito difícil. Mas a pesquisa dizia que não, que o maior estresse que as pessoas sofrem são em separações. Quando se separam, quando há rompimento de relacionamento de anos, que isso aí gera um estrago devastador no emocional das pessoas. E dizia que os problemas familiares também estão bem dentro de tudo isso aí. Por quê? Porque quando você está dentro de um conflito familiar, que você está dentro de uma casa que as pessoas não se entendem, as pessoas não conseguem falar o mesmo linguajar, que as pessoas não primam pela união, pela unidade, essa pesquisa dizia que nós perdemos muitas coisas. Além de perder a paz da gente, de perder a tranquilidade da alma da gente, diz a pesquisa que a gente empobrece. Nós empobrecemos financeiramente falando, porque a falta de união, a falta de unidade não fortalece a base exatamente do relacionamento para as pessoas poderem conseguir as suas conquistas. E por conta disso, muita coisa deixa de acontecer porque a família não está unida, porque as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto não estão unidas. E por essa falta de unidade, por essa falta de se entenderem, de se compreenderem, eles não somam forças para suas próprias conquistas familiares, para a realização de próprios sonhos, porque acabam perdendo uma boa parte da sua vida tentando resolver os seus conflitos, não se entendendo e se atrapalhando exatamente em busca da realização dos seus próprios sonhos. Quando você tem um problema familiar, por exemplo, se sabe que a sua cabeça não sossega. Quando você está em conflito com alguém dentro da sua casa ou no meio da sua família, você não tem cabeça para outra coisa a não ser em querer resolver a situação que está pendente. E nisso você vai se atrasando. Às vezes as pessoas deixam de estudar um pouco mais, deixam de ir atrás de alguma coisa e a cabeça fica extremamente ocupada, que não tem exatamente espaço para poder muitas vezes resolver questões pessoais, questões ligadas às suas próprias conquistas. É por isso então que a pesquisa falava que as pessoas acabam empobrecendo, porque elas deixam de conquistar coisas por não ter espaço para pensar naquilo que tem que conquistar. E baseado pelo que nós podemos observar, até pelo que diz a própria palavra de Deus, nós nos tornamos simplesmente insensatos quando a gente não tem a capacidade de percebermos essas coisas e de tentarmos resolver. E nos permitirmos vivermos dentro de uma situação conflitante a vida toda. É muito difícil você tentar viver assim. E a Bíblia, ela tenta ensinar para nós uma série de coisas. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é nós lidarmos com isso.
lidarmos com pessoas, lidarmos com os conflitos, coisas que são bem comuns, às vezes, na vida de muitas pessoas, dentro de casa, dentro do lar. Pessoas que não conseguem viver um dia dentro da sua própria casa, sem haver uma briga, sem haver um confronto, sem haver uma discussão, sem haver uma agressão verbal, às vezes até mesmo agressão física. Às vezes tem pessoas que estão vivendo isso constantemente. Sua casa está completamente bombardeada porque é raro um dia em que as pessoas não se afrontam. É raro um dia em que as pessoas não discordam ao ponto de irem de fato às discussões fortes que às vezes geram traumas, geram consequências e ferem a alma, ferem o coração e fragilizam completamente toda a vida, todo o relacionamento. Paulo, falando para Timóteo, que era um rapaz que estava num projeto de ser pastor. E esse Timóteo tinha mãe chamada Eunice e avó chamada Lloyd, que eram cristãs. E esse menino resolveu abraçar a vida ministerial. E o apóstolo São Paulo era o mentor dele. Era alguém que o orientava e que passava a experiência para ele, porque ele ia lidar com muitas pessoas, agindo como pastor. E Paulo falou alguma coisa que serve para nós entendermos que conviver com pessoas, nós precisamos de sabedoria de Deus, direção de Deus, para convivermos em paz. E ele falou de uma forma bem genérica, mostrando que não era somente um conselho para o Paulo, mas era um conselho para aqueles que se consideram servos de Deus, aqueles que se consideram alguém que estão servindo a Deus. Ele veio e disse essas palavras aqui que eu li para vocês, onde ele falou: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, disse ele. É necessário que aquele que se acha servo de Deus aprenda a não viver em contenda. Mas o que é contenda? Contenda é exatamente uma situação que todos vocês sabem, de briga, de confusão e de desentendimentos. A palavra contenda significa exatamente isso. Significa resistir, contender, viver em conflito. Ele está dizendo então que é necessário que o servo, e consequentemente a serva de Deus, não viva em contenda. E depois que ele disse isso, ele vem e completa dizendo que não vive em contenda ou viva a contender, e sim deve ser brando para com todos e apto para instruir e paciente. Você para pensar o que quer dizer a palavra brando. A palavra brando quer dizer dócil. Brando é agir com docilidade. Brando é simplesmente ter calma para poder lidar com quem sai do controle. Brando é aquele que simplesmente não rebate as afrontas na altura em que está sendo atingido. E disse ele que isso é sábio. Quando você aprende a agir com brandura, você consegue desarticular toda e qualquer situação que pode trazer maiores consequências para você. Mas esse talvez seja o grande problema. Nós achamos que não devemos ser brandos, nós achamos que devemos nos orgulhar da nossa capacidade de gritar mais alto, devemos nos orgulhar pelo fato
de nos orgulharmos, de falarmos que com a gente é assim, nós damos 10 para não entrar, mas depois damos 1000 para não sair. Às vezes as pessoas falam isso com orgulho, não, porque comigo é assim, eu dou 10 para não entrar, mas depois que eu entro eu dou 1000 para não sair. E nós simplesmente muitas vezes não sabemos como lidar com as coisas e fazemos o quê? Quando os problemas chegam em nossa casa, nós achamos então que temos que ir para a igreja, pedir para Deus resolver o problema que está lá na nossa casa. E nós achamos então que Deus vai simplesmente agir com o seu poder dentro da nossa casa, mudar toda uma situação que na verdade é gerada por todos nós que vivemos ali, e não entendemos que o milagre de Deus para poder mudar a realidade de um lar, para poder mudar a realidade de uma casa, começa pela mudança das pessoas que vivem dentro dessa casa. Não adianta você dizer, Deus, vai lá, muda a minha casa, que Deus não vai mudar a casa, Ele vai precisar mudar você. E uma das coisas que Ele vai tentar trabalhar em você são exatamente essas coisas que são importantíssimas para poder desarticular ou desarmar qualquer situação de divisão, de contenda, que a Bíblia diz que simplesmente traz brecha para que o inimigo entre e potencialize determinados problemas, às vezes destruindo um lar, destruindo uma casa, destruindo uma família, unicamente porque o ambiente se torna totalmente favorável para uma ação espiritual maligna se estabelecer no lugar e gerar aquilo que nós chamamos de destruição total. Olha o que diz a palavra no livro de Provérbios, só para vocês acompanhar esse raciocínio que a palavra de Deus nos dá. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Salomão, na sua sabedoria, está dizendo para nós que o grande segredo para você desarticular exatamente essas situações de contenda é agindo com brandura, mesmo quando atacado, mesmo quando afrontado, que alguém seja servo de Deus e tenha Deus na vida o suficiente para poder simplesmente não reagir na altura que está sendo atacado, mas ter uma atitude de brandura para poder desarticular o mal. Mas às vezes nós achamos que se ficarmos calados, nós estamos nos diminuindo. O nosso orgulho fala mais alto. E nós perdemos a capacidade de instruir, como servo de Deus, aquele que de repente está saindo do eixo ou está perdendo o controle. Às vezes, aquele que deveria ficar calado por ter conhecimento de Deus e por ser chamado de servo de Deus, é o primeiro que perde o controle total e que realmente potencializa tudo de ruim que já está acontecendo. Aí os problemas se estabelecem. E saibam vocês, Deus não vai mudar a situação enquanto não nos mudar. O que é que nós podemos perceber dentro do que falou Jesus? Jesus disse que não existe coisa pior do que uma casa dividida. Disse Jesus que uma casa dividida não resiste, ela cai, ela quebra, ela simplesmente se fragmenta. Disse Jesus que uma casa dividida perde a força, uma família dividida perde a força. Quando a gente não consegue perceber essas coisas, não temos a sensibilidade para percebermos que estamos brigando demais, é preciso parar. Não estamos nos entendendo, precisamos nos entender.
Estamos indo ao limite, falando coisas que não deveríamos falar um para o outro em determinados momentos dessa falta de entendimento. E a gente, muitas vezes, na nossa insensatez, em vez de instruir, vamos sequelando as crianças, vamos sequelando quem está por perto, e todo mundo começa a ficar sequelado por conta da nossa falta de equilíbrio e falta de Deus na nossa vida para poder lidar com os nossos conflitos. O inimigo vem, encontra a brecha, encontra espaço, e nós ficamos perguntando por que isso está acontecendo. Está acontecendo porque nós, além de não vigiarmos, não tivemos a sabedoria para tentar nos entendermos com quem nós convivemos. Jesus falou de uma certa feita, está lá escrito no Evangelho, no próximo verso, de Mateus. Ele revelou isso aqui. Ele disse assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse. Jesus estava numa situação e as pessoas começaram a se desentenderem por conta de uma questão de libertação. Jesus libertou uma pessoa de uma opressão maligna, e quando ele libertou essa pessoa, alguém veio e disse: não foi o poder de Deus que fez essa libertação, não. Isso foi o poder do maligno. Jesus disse: olha, quero contar uma coisa para vocês. Primeira coisa, disse Jesus: o maligno, ele não se divide, ele não briga entre ele não racha. Eles andam juntos, caminham juntos e somam forças para nos atingir. Mas a gente percebe que racha é coisa de ser humano. As pessoas rompem, as pessoas racham. Há ocasiões em que vive muito bem um determinado momento, e às vezes aquele amor parece que está separado por uma linha tão tênue que daqui a pouco o que acontece é que tudo que era amor vira ódio. Se rompe, fraturas, rompimentos, coisa muito de ser humano. E Jesus disse: olha, eu quero dizer para vocês o seguinte: Satanás, ele não se divide, porque divisão causa fraqueza, enfraquece, disse Jesus. Aí Jesus foi e disse essa palavra: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, vai se acabar, se destrói, disse Jesus. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, disse Jesus. Se a casa da pessoa estiver dividida, não consegue haver entendimento, não consegue haver mais diálogo, as pessoas não sentam mais para conversar e para tentar simplesmente administrar as diferenças. Se de repente está cada um para um lado, se o que está prevalecendo dentro do ambiente são agressões, palavras de intolerâncias, palavras de agressividade, a ponto de ninguém se entender, ninguém conseguir falar mais a mesma língua, e se permitirem brigas, contendas, agressões constantemente, disse Jesus que essa casa está dividida e o final dela é exatamente o fato de não poder subsistir. Isso é o ensinamento de Jesus, que eu vi exatamente o que? Expressado em uma pesquisa feita sobre relacionamentos e sobre vida familiar. Aí você para e diz: e aí, pastor, o que é que eu faço? Se reconheça.
como responsável, de repente, de algumas coisas que estão desestruturando as tuas convivências. Como é que a gente se reconhece? É quando a gente para e pensa, estou nervoso demais, estou impaciente demais, tudo me enerva, tudo me desajusta. Às vezes as pessoas estão tão armadas, vivendo debaixo do mesmo teto, que às vezes uma pergunta que é feita é motivo de ofensa e de receber uma agressão. Quando a situação está mesmo desequilibrada, complicada, uma pergunta já é suficiente para não se obter a resposta e para se receber uma palavra agressiva, chumbo grosso, que acaba desajustando tudo. E a gente tem que perceber quando nós estamos assim, desequilibrados, que as respostas sempre são duras. Quando ser grosso ou ser grossa está fazendo parte exatamente da minha maneira natural de ser. Porque tem pessoas que se tornam tão grossas na convivência com outras pessoas debaixo do seu próprio teto, que ele simplesmente acha que aquela grosseria é normal, que aquela agressividade é normal, que tudo aquilo ali é alguma coisa realmente recorrente, que às vezes já acontece ali constantemente e que na verdade ninguém se toca da necessidade de poder mudar essa situação. E isso vai criando as situações insuportáveis que a pesquisa diz que gera dificuldade, gera estresse, gera angústia e gera pobreza, porque as pessoas deixam de estarem juntas para somarem forças para poder irem atrás das suas conquistas e de atingir os seus objetivos. Não é inteligente viver brigando. Não é inteligente viver sob um clima de contenda. Não é inteligente não parar para ouvir. Não é inteligente não ter calma. Não é inteligente não ter brandura, como nós lemos aqui, docilidade, ter paciência e calma para poder ouvir. Não é inteligente ter o pavio curto e estourar na primeira situaçãozinha que de repente a pessoa armada já olha como ofensa em vez de ponderar dentro de qualquer situação. Quando a gente observa essas coisas, a paz chega. E a tão sonhada bênção para a nossa casa se torna uma realidade. Por quê? Porque essa paz, esse entendimento vai fluir da gente. Amém? Deus vai dar o entendimento, dar a consciência, você aprende a recuar, aprende a ceder, aprende a ser flexível. A física já diz que tudo aquilo que não é flexível, quebra. Tudo que não é flexível, quebra. E quando você vai aprendendo a ter essa flexibilidade, sim, ser flexível, às vezes nós precisamos ser, até com os malas sem alça que Deus coloca na vida da gente. A gente tem que aprender a ser flexível. Todo mundo tem os seus malas. Malas de papelão, sem alça, que você tem que carregar na chuva. Quem tem um mala na vida aí, levante a mão. Às vezes a gente tem mala dentro de casa, a gente tem mala no trabalho, a gente tem mala na vizinhança, sempre tem um. E quando você aprende a ser flexível, você aprende até a lidar com as malas que inevitável vão estar presentes na sua vida,
sem se desgastar e sem perder o seu rumo. Amém? Sem perder o seu rumo. Isso é muito importante. E para quem é servo de Deus, tem uma orientação que é dada antes de tomar qualquer decisão, se você é servo de Deus. Aquela hora em que vem, que o sangue ferve, que vem para a cabeça, que você percebe que a reação não vai ser nada agradável. Pare, pense e se pergunte: o que faria Jesus no meu lugar? E sempre que você se perguntar, o que faria Jesus no meu lugar? Você vai ter a resposta imediata, porque a gente sempre sabe o que ele faria. Então, nesta noite, não sei por que eu estou pregando isso aqui. Talvez para dizer para você que está aqui, que veio aqui, e que está diretamente inserido em todas essas situações que eu falei. Deus te trouxe aqui para dizer para você: você precisa mudar. Com essa sua mudança vem todas as outras coisas que você está correndo atrás. Essa mudança é necessária para que as outras coisas que você está correndo atrás, você consiga alcançar. Jesus te trouxe aqui desta noite para dizer para você: não te atrapalhe. Você está se atrapalhando na sua caminhada e nas suas convivências. Jesus te trouxe aqui para te dizer: seja mais brando. Você está muito brabo, está muito nervoso, está muito nervosa. Calma, tenho coisa para fazer, mas você tem que ficar brando. Jesus te trouxe aqui para te dizer: seja mais paciente. Muitos dos seus problemas estão diretamente ligados a essa impaciência que você tem, esse descontrole que você tem. Se esvazie mais de você. Porque se você se esvaziar mais de você, vai sobrar espaço para você se encher de mim, vai falar Deus. Às vezes, nós estamos precisando exatamente disso. Nos esvaziarmos mais de nós. A gente está muito cheio da gente mesmo. Nos esvaziarmos mais de nós, porque na medida em que você se esvazia mais de você, sobra espaço para você se encher de Deus. E quando você se enche de Deus, você aprende a lidar com essas situações adversas da vida de qualquer um, sai ileso, sai vitorioso, sai mais forte e não destrói aquilo que de repente foi um sonho para você. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude a lidarmos com a gente. Porque talvez o desafio maior, dentro desse contexto todo, é lidarmos com nós mesmos. Amém? Graças a Deus.